Deus está em movimento. Mexa-se. Bom dia, amados irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. É tão bom saber que existe um Deus que se move de acordo com a nossa história e com quem somos. Nos faz voltar a ter sonhos e realmente ter vontade de nos lançarmos à vida, sem nos prender mais em que já fomos ou a que já fizemos, e nos entregar inteiramente a quem Ele quer que sejamos. Nos faz ter esperança de que não é tarde, e mais ainda, nos faz levar esperança às pessoas, pois para elas também não é tarde. Por isso, irmãos e amigos, superado o sofrimento, complexos, inferioridades, dependências e afins, saiba que é tempo de sonhar, criar, posicionar, lutar, crescer e assumir o novo nós, fundado e firmado em Jesus Cristo. E aí, irmãos, vamos movimentar? Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Te adorarei, Te adorarei de todo coração, de todo coração, com toda força. Te louvarei te louvarei todo dia. Buscarei ao Senhor, Teus caminhos sempre seguirei. Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Eu me inclino, pois tu és meu rei, pois tu és meu te rei, servindo, te servindo, tudo darei. tudo darei, do teu trono. Eu quero contemplar Eu quero contemplar e para sempre em ti confiar. Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Te darei todo louvor, te darei adoração. Só a ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Vamos orar, irmãos. Neste momento, Deus, nós te entregamos, Pai Santo, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja no teu altar. Que tu, Senhor, neste momento, visita a cada um da nossa família. Seja, Deus, com cada um, com aqueles que estão precisando do teu auxílio. Que a tua graça, a tua misericórdia alcança a cada um. Em nome de Jesus, amém. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus.
irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Dando continuidade aos personagens bíblicos, o nosso personagem de hoje é o apóstolo Paulo. Vamos relembrar um pouco da vida de Paulo e tirarmos 3 lições que podemos aprender com ele. Paulo era a forma romana de seu nome. Em hebraico, era Saulo. Nasceu em Tarso, na Cilícia. Sua família judaica era da tribo de Benjamim. Foi circuncidado nos primeiros dias de vida, conforme a tradição. Aprendeu a fabricar tendas, pois uma das heranças familiares daquela época era ensinar a profissão de pai para filho. Foi enviado por seus pais para estudar aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, para se tornar um líder do judaísmo. E ele se destacou entre os da sua idade. Era culto, poliglota, de personalidade marcante. Foi autor de 13 cartas, das quais podemos encontrar no Novo Testamento. Escreveu a carta aos Gálatas, a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta aos Coríntios, carta aos Romanos, carta aos Filipenses, aos Colossenses, carta a Filemon para falar sobre Onésimo, escreveu aos Efésios, escreveu a primeira carta para Timóteo, escreveu carta a Tito e, por último, a segunda carta a Timóteo, quando estava preso, já de idade bem avançada, abandonado por homens, mas, como dizia ele, nunca abandonado por Deus. A Bíblia não relata a sua morte, mas provavelmente pode ter sido degolado. Foi um teólogo incrível, um excelente missionário, grande plantador de igrejas cristãs. Foi o maior apóstolo, mesmo se declarando o menor de todos. Um sensacional homem de Deus, mas nem sempre foi assim. Quando a notícia de que Jesus fora ressuscitado começou a se espalhar em Jerusalém, Jerusalém se perturbou e Saulo de Tarso se levantou como um dos maiores inimigos do cristianismo. A Bíblia relata a pessoa, a figura de Paulo, como blasfemo, como um perseguidor insolente. Narra que ele assolava, devastava a igreja de Cristo. Em Atos 9:1 diz que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, praticamente comparado a uma fera selvagem. Prendia os cristãos e dava o seu voto para matá-los. Forçava os cristãos a blasfemar, a negar a Cristo, dizendo, ou nega a Cristo ou morre. Quando nos deparamos com uma pessoa assim, de imediato pensamos, essa pessoa não há o que fazer, não tem conserto. É um problema estrutural. Na psicologia, para a psicologia, nós conseguimos mudar a dinâmica na vida das pessoas, mas nunca mudamos a estrutura do ser humano. Mas Deus muda a estrutura. E foi exatamente o que fez com Paulo. Na Bíblia, me encanta ler sobre sinais, prodígios e milagres, mas a conversão de Paulo me deixa maravilhada. Vamos ao texto da conversão e o que podemos aprender com Paulo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão
e abrindo os olhos não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muito a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O que aprendo com Paulo? Aprendo com Paulo que na conversão genuína há mudança de comportamento e relacionamento com Deus. Paulo passa de um perseguidor cruel que odiava a Cristo a um dos discípulos mais apaixonados por Jesus. Uma conversão por completo. Deus literalmente mudou a estrutura dele. Tirou aquele coração endurecido, empedrado e derramou amor. Encheu ele do Espírito Santo de Deus. Sim, ele odiava a Cristo. E como sabemos disso? Porque o próprio Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia pensar, nem persigo a Cristo, persigo os cristãos, os discípulos. Mas em Mateus 25, Jesus fala que aquilo que fizerem para os menores dele, para ele o fazem. Então, Paulo literalmente perseguia a Cristo. Paulo se converte e o ódio se transforma em amor. É impossível ter um encontro real com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Quando nos deparamos com Jesus, com esse amor tão grande por nós demonstrado, ficamos constrangidos, não tem como voltarmos a ser a mesma pessoa. A partir do encontro com esse amor verdadeiro, real e incondicional, queremos ser melhores, queremos nos aprimorar, queremos buscar santidade. E foi exatamente isso que Paulo fez. Teve uma mudança de rota, mudança de caminho, mudança de comportamento, mudança de vida. É isso que Deus faz conosco. Quando Jesus nos encontra, Ele nos melhora. Saímos da cegueira espiritual e passamos a enxergar. Jesus se manifesta como uma luz a iluminar o nosso caminho e a nossa vida. Vamos para o segundo aprendizado com Paulo. A segunda lição que aprendemos com Paulo é que quanto mais aprendemos de Deus, mais nos relacionamos com Ele, mais o enxergamos, dando destaque, o reconhecimento e a prioridade a que a Ele é devido. Me chama a atenção como Lucas
relata a conversão de Paulo e depois mais uns episódios da vida de Paulo. Talvez por Lucas ser médico, a atenção dele na narrativa de Paulo, o prestar atenção nos detalhes, até mesmo para encontrar melhora, é admirável. Em Atos 9:3, diz assim: de repente brilhou ao redor uma luz vinda do céu. O primeiro contato de Paulo com Jesus, uma luz que brilha do céu. Encontrou a luz em meio à escuridão. Já em Atos 22:6, quando Paulo fala ao comandante e à multidão, Lucas já descreve, narra a forma como Paulo já tinha mais comunhão com Jesus. E ele diz assim: uma forte luz vinda do céu brilhou. Em Atos 26:13, tempos depois, Paulo fala com o rei Agripa e ele diz assim: vi uma luz do céu mais resplandecente do que o sol. Olha que incrível a forma como Paulo vai vivenciando a presença de Cristo na vida dele. Num primeiro contato, uma luz que brilha do céu. Conforme ele vai aprendendo mais sobre Cristo, conforme ele vai tendo mais comunhão com Cristo, ele já vê uma forte luz que brilha. Tendo mais e mais comunhão, mais e mais relacionamento com Jesus, ele percebe que é uma luz que resplandece mais do que o sol. E o que podemos tirar de aprendizado é que Paulo reconhece que Jesus é mais do que uma fonte de vida. Sabemos que o sol traz benefícios para a nossa vida, como aumento da vitamina D, melhor absorção do cálcio, diminuição do risco de depressão, proteção contra infecções. Mas Paulo entende e descreve Jesus, essa luz, como algo mais resplandecente do que o sol. E isso é literalmente incrível, porque o sol faz bem às nossas vidas, mas da porta da nossa casa para fora. Mas Jesus, por ser mais resplandecente do que o sol, faz bem para a gente da porta da nossa casa para fora, da porta da nossa casa para dentro e da porta do nosso coração para dentro. Então, o brilho de Jesus é em nossas vidas, é em nossa mente, é em nosso coração, precisa ser na nossa fala, na nossa forma como interagimos com as pessoas. Quanto mais tivermos comunhão com Jesus, mais damos espaço para Ele em nossas vidas. Mais reconhecemos o lugar de destaque dele em nossas vidas. A terceira lição que aprendemos com Paulo é: aprendo com Paulo a perseverar e não desistir diante das tribulações. Vamos ao texto em 2 Coríntios 11, 23b a 28, que diz assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez.
Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Todo o sofrimento de Paulo não desanimava, não fazia desistir, porque o foco dele não era nessa vida de míseros 90, 100 anos, mas o foco de Paulo era a vida eterna com Deus. Ele sabia que todo o sofrimento daqui não estava comparado à glória do que Deus tem preparado para os seus. Paulo sabia que diante da tribulação, ele não estava só. Ele sentia a presença de Deus, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que a alegria vinha do Senhor, a força dele vinha do Senhor. Ele declarou em Filipenses que ele podia todas as coisas, porque havia um Deus que o fortalecia. Vivemos um tempo difícil de pandemia, um tempo de isolamento, um tempo de distanciamento, de abraços, mas não estamos sozinhos. Precisamos ter a certeza da presença de Deus em nossas vidas. Que possamos seguir em frente, sem pegar atalhos, para não corrermos o risco de nos perder do caminho ou nos desviar do caminho que é Deus. Que possamos ter mais e mais comunhão com Deus e desta forma o enxergarmos resplandecendo mais do que o sol e que possamos perseverar e não desistir diante das tribulações. Que Deus nos abençoe. Olá, meus irmãos, como estão? Eu estou aqui hoje fazendo um trabalho de trazer essas doações, né, que me foram dadas, e eu vim trazer para que a irmã Ana dê a continuidade ao trabalho da Igreja em Movimento. Ela vai doar para quem realmente necessita, e vim também à igreja para matar um pouco a saudade de vocês. Eu estou com muitas saudades e creio que em breve estaremos juntos. Acredito eu, em nome de Jesus, que em breve estaremos todos aqui para comemorarmos, para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Amém. Olá, queridos irmãos, aqui com muita saudade de vocês, mas estamos aqui, Senhor, para poder ajudar cada família que está precisando. E com fé em Deus, logo vai passar essa pandemia e a gente vai se reunir. Um beijão para todos. Bom, então, pessoal, fiz esse convite para vocês, para a gente ficar um pouco mais próximo. Como eu falei, eu não sei se a gente vai ficar ainda muito tempo, né, sem se ver presencialmente. Então, para a gente buscar, assim como no trabalho, assim como na escola, na faculdade, a gente tem se relacionado dessa forma também no ambiente virtual. Por que não, né, na nossa igreja também a gente se encontrar assim, e não só nos cultos, mas também nos pequenos grupos, onde a gente tinha ali nossa conversa, nosso bate-papo. Daí eu pensei da gente fazer assim, eu separei um texto, e daí a partir desse texto eu gostaria de que cada um fosse falando um pouco o que tem feito, tá?
E daí eu tenho, né, pensado e refletido em alguns trechos da palavra de Deus, e um que eu gostaria de falar com vocês é um texto de Lamentações de Jeremias, foi escrito pelo profeta Jeremias, onde ele está sem esperança, e ele começa a buscar na memória dele aquilo que pode trazer esperança, e a palavra fala que ele não encontra nada que possa trazer a esperança. E no versículo 20 do capítulo 3 diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, desses eventos que aconteceram e que não fazem com que ele sinta alguma esperança, né? E no versículo 21 ele fala: quero trazer à memória o que pode dar esperança. E daí na sequência ele reflete, ele entende que Deus vem com auxílio e com a misericórdia, e fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim, elas são novas a cada manhã. E bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Então, nós vimos aqui o recurso que ele utilizou para sobreviver a esse tempo difícil. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço muito por essa noite, por a gente poder se reunir aqui, mesmo que virtualmente. Nós sabemos que a igreja, quando estamos reunidos, independente de ser física ou de uma maneira digital. Te agradeço pela vida de cada um que pode estar aqui, cada um que pode compartilhar um pouco desse momento. Nós sabemos que cada um está enfrentando esse tempo de uma maneira diferente, cada um com a sua dificuldade, e é por isso que eu te peço, Deus, que a gente possa aprender a confiar em Ti, a descansar no Seu cuidado e sempre confiar que nada foge do Teu controle ou das Tuas mãos. Sabemos que o Senhor está cuidando da gente, de cada família aqui representada. Então eu te peço, Senhor, especial pela família do Wagner, pelo pai dele, para que ele seja abençoado por Ti, que sua saúde seja restaurada, seu corpo seja reintegrado. Pai, que nenhum mal o acometa, ainda mais nesse momento tão delicado. Sabemos de pessoas que passaram por hospitalização, que passaram por momentos de fragilidade, acabaram adoecendo, mas nós cremos que o Senhor vai protegê-lo, que o Senhor vai cuidar, e assim nós cremos e te pedimos, Senhor. Peço pela Jade, para que ela possa ser liberta, Senhor, desse medo, dessa ansiedade, para que o Senhor possa colocar a sua paz no coração dela e a certeza de que, independente das mudanças, é você que toma conta da vida dela, Pai. Te agradeço pela vida do André e da Irene, Senhor, para que eles possam continuar com a música, com tudo aquilo que traz alegria e paz ao coração, que eles possam se adaptar cada vez melhor a qualquer situação, sabendo que você os dirige. E te agradeço pelo Ricardo e pela Larissa, Senhor, que produziram algo diferente nessa quarentena, mas que o Senhor possa preparar o caminho para que no momento em que essa criança vier ao mundo, ela possa vir em um momento de paz, um momento em que as coisas estejam um pouco melhores, para que não seja um risco nem para ela, nem para sua família. Nós sabemos que desde o momento que essa criança é girada, ela já está nas suas mãos, Senhor. Então te pedimos, acompanhe até o fim, Pai. Te agradecemos que haja mais momentos como esse, que nós possamos realmente confiar em Ti nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Viu? Vamos combinar outros, tá bom? Vocês também. Um beijo, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, gente. Deus abençoe. Maravilhosa graça, imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. é maior que a minha iniquidade.
maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do mundo Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna e faz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Essa maravilhosa graça É imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. é maior que a minha iniquidade, É revelação do amor